Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Abraão e vamos para a nossa segunda aula online de artes da modalidade EJA, primeira fase, primeira, segunda, terceira e quarta etapa, ou seja, para todos os alunos da primeira fase da modalidade EJA. Tema: as linguagens, a linguagem visual e a linguagem musical. As linguagens. Assim como a imaginação, o desenvolvimento da língua foi fundamental para que os seres humanos pudessem realizar as mais diversas criações. A linguagem nos permite comunicar ideias e expressar sensações, emoções, sentimentos e desejos. Além da linguagem verbal, que nos possibilita a produção de textos, por exemplo, existe outro tipo de linguagem, como visual, linguagem musical, linguagem corporal e linguagem teatral. Foi-se o tempo em que as aulas de arte só tinham ênfase nas artes plásticas e se resumia a desenhos e pinturas. Hoje, o bom currículo da disciplina deve contemplar as 4 linguagens. Nós iremos conhecer já já. Aqui ao lado nós temos uma imagem que traz uma representação de como que é esses elementos importantíssimos na pintura. Que são elas: artes visuais, artes musicais, artes no teatro e a dança. O que nem sempre é cumprido em virtude da formação dos professores, muitos deles especialistas em apenas uma das áreas. Assim, se o educador estudou música, por exemplo, essa linguagem acaba enfatizada no seu currículo. Ou seja, hoje nós temos diversos profissionais de acordo com uma linguagem específica. Por exemplo, o artista da linguagem musical, ele só faz a música. O artista da linguagem da dança, ele só faz a dança. O da parte teatral, ele só faz teatro. Então, houve uma adequação em cima de cada uma das situações. Linguagem visual. A criação de uma imagem para comunicar uma ideia pressupõe o uso de uma linguagem visual. Acredita-se que, assim como as pessoas podem verbalizar o seu pensamento, elas podem visualizar o mesmo. Na análise da linguagem visual, os elementos da linguagem são delineados através dos elementos de arte e princípios de design. Um diagrama, um mapa e uma pintura são exemplos de usos de linguagem visual. Suas unidades estruturais costumam incluir linhas, forma, cor, movimento, textura, padrão, direção, orientação, escala, ângulo, espaço e proporção. A teoria da arte e do design são usadas para construir composições visuais. Acredita-se que os elementos de uma imagem representam conceitos em um espacial, ao invés da forma linear usada para palavras. Acredita-se também que a fala e a comunicação visual são meios paralelos e, geralmente, interdependentes pelos quais seres humanos trocam informações. Ponto. Sendo um elemento visual mais simples e necessário, o ponto é uma forma visual que também serve para definir outras formas bidimensionais ou tridimensionais, que pode dar sensações de proximidades ou ilusão de cor ou tom. Quando fazemos uma marca, seja com tinta, com uma substância dura ou com um bastão, pensamos nesse elemento visual como um ponto de referência ou um indicador de espaço. Linha. Linha tem origem do latim linea. É um termo que, com múltiplas acepções, pode-se dizer que uma linha nada mais é do que uma cadeia de pontos. Ou seja, a linha depende dos pontos, porque uma linha
é em números pontos consecutivos, ou seja, uma cadeia de pontos. Os pontos possuem grande poder de atração visual sobre o olho. Na natureza, as formas arredondadas são mais comuns, pois, em estado natural, a reta e o quadrado são verdadeiras raridades. Forma. Em síntese da linguagem visual, Dondes, 1997, relata que a linha descreve uma forma na linguagem da arte visual. A linha articulada à complexidade da forma. Esse foi um trecho que Dondes destacou do livro que foi lançado em 1997, na página 51 a 83, com o tema A Síntese da Linguagem Visual, São Paulo, Martins Fonte. Essa é a referência desse livro que eu retirei essa citação. Existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero, cada um com suas características específicas, e cada um é atribuído uma grande quantidade de significados. Alguns por associação, outros por vinculação arbitrária e outros ainda através de nossas próprias percepções psicológicas e fisiológicas. Cor. A cor é um elemento fundamental na linguagem visual. Influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. No nosso cotidiano, a cor está bastante presente em muitas vezes ligada a significados simbólicos, podendo ser encontrada, por exemplo, num sinal informativo de jornal, de revista, de livros, na internet e etc. Numa bandeira, num esporte publicitário e em diversos pontos. A cor está presente principalmente na linguagem visual. As cores e tons exercem o seu poder nos ambientes que nos envolvem, na arquitetura, decoração, design, artes plásticas, vestimentas, que é a roupa, o qual utilizamos diariamente, certo? Não interferem na ocupação de espaços, mas se expressam em sensações como o abraço, sobriedade ou neutralidade, conforto, incluindo as térmicas, quentes ou frias. Ao longo das décadas do último século, foi surpreendente observado o avanço do espaço das imagens sobre o espaço das palavras. Um cenário no qual as imagens devoram sua própria cria, a escrita. Ou seja, as imagens dentro, trazendo cores diversificadas, vem fazendo um cenário abrangente, pois através dessa composição escrita das imagens traz uma grande diversidade para aquele que está visionando. Textura. Segundo Dondes, 1991, a textura é um elemento visual que com frequência serve de substituto para as qualidades de outro sentido, como, por exemplo, o tato. Na verdade, porém, podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda mediante uma combinação de ambos. Dondes afirma ainda que é possível que uma textura não apresente qualidade táteis, mas apenas ópticas, como no caso nas linhas de uma página impressa, dos padrões de um determinado tecido ou dos traços superpostos de um esboço. Linguagem musical.
Línguas musicais são linguagens baseadas em sons musicais. Em vez de articulação verbal, elas podem ser categorizadas como línguas artificiais e como línguas assobiadas. As últimas dependem de uma língua articulada subjacente em uso prático de várias culturas como um meio de comunicação através das distâncias ou como um código secreto. O conceito místico de uma língua dos pássaros une as duas categorias, postos que alguns autores, línguas a priori, especularam sobre uma origem mística ou primeva das línguas assobiadas. Hoje tem o nosso seguinte desafio. O desafio é o seguinte: quais são os elementos da linguagem visual da pintura Favela do Morro Tarsila do Amaral, que é essa pintura aqui ao lado? Você vai verificar quais são os elementos dessa pintura que representa uma linguagem visual, certo? Vai estar trazendo essa resposta. Agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço.